Primeira palavra é superação, né? Para mim significa superação. Quando você age no sentido daquilo que você quer de forma massiva, com intensidade, super, né? E sempre foi assim, né? Eu tinha esse sonho de ter um escritório que fosse muito humano, que tivesse o foco sempre nas pessoas. Então acho que a essência acaba sendo esse ponto, exatamente assim. Quase 20 anos aí, né, para relembrar. Mas eu acho que dentro dessa ideia, né, o conceito que a gente tinha era de ter realmente pessoas que a gente pudesse ajudar em todas as esferas. Porque o escritório nasceu de uma forma generalista, né, fazendo várias áreas do direito. Mas a gente começou a entender que se a gente olhasse para o ser humano e a gente conseguisse entender os desdobramentos, a gente conseguiria ver outras ações, né, outros direitos surgindo que a gente pudesse então ajudá-los, né? Então acho que a essência era focar, e a gente esperava ser um escritório que ajudasse as pessoas, né? Mas não imaginava que 20 anos depois a gente chegasse nesse ponto. Ainda havia aquele ponto da dúvida: poxa, será que vai dar certo? Aquela vozinha lá no fundo falando: será que é isso? E foi muito bom. Que Deus abençoou, que Deus nos deu sabedoria, nos deu persistência, nos deu continuidade para a gente seguir em frente. Eu acho que a própria inexperiência e a dificuldade de todo o processo ser manual, né? Tanto o processo judicial, os processos administrativos, tudo tinha que ser feito com o que a gente brincava, o umbigo no balcão. A gente ia conversar com o serventuário, ir ao fórum 2, 3, 4 vezes por dia, né? Às vezes no mesmo dia, ir às delegacias, ir aos órgãos públicos, né? Que a gente tinha essa interação, precisava ter. Então eu acho que essa grande dificuldade. A gente não tinha as ferramentas que a gente tem hoje. A gente começou nessa época, estava um pouco da máquina digital, lançando alguns scanners para poder ter o documento já na tela do computador. Sem titubear, Deus tinha um propósito, né? É para isso que eu permiti que vocês estivessem aí, direcionei vocês aí. Eu me lembro que exatamente no primeiro mês, o escritório teve o pagamento de tudo e ainda sobrou um valor para eu poder presentear minha sócia, minha esposa hoje atualmente, né, doutora Elaine. Sem dúvida nenhuma, né? Teve muitos momentos que a gente fala: poxa, acho que isso não vai dar certo, né? Começamos a pensar em concurso, enfim, outras saídas para a gente verificar. Mas absolutamente a cada dia, como eu falei para você, no primeiro mês foi um escritório que deu lucro. Claro, ínfimo, muito pequeno, mas já simbolizava, já indicava e nos esperançava de que a gente estava no caminho certo. Então, entre essas recaídas que tínhamos, um ajudava o outro, e acima de Deus nos ajudando a continuar a persistir, muito mais com disciplina, com a persistência, porque a gente tem um alvo muito certo até hoje. Foi um cliente bem idoso, bastante idoso, que passou na frente do escritório e entrou. Falou: olha, eu tenho uma aposentadoria, eu ouvi falar de uma revisão. Isso logo em 2007, comecinho de 2008, pelo que eu me lembro. Eu não tinha uma organização como hoje. O escritório estava nascendo, tinha um arquivo, foi a primeira pasta. E eu me lembro que ele chegou com aquilo, e aquilo me levou a estudar, né? Porque realmente era algo muito específico. Alguém que precisava desse carinho, dessa atenção, desse direito de revisão do benefício. E eu me lembro muito bem que eu falei para ele: nesse primeiro momento não há um custo. Claro, as consultas são cobradas, contudo, eu vou analisar com calma. Eu me lembro que não me lembro o valor, mas ele tirou um dinheiro da carteira e me pagou, né, pela minha primeira consulta. Então foi o meu primeiro caso, minha primeira consulta, e de uma espontaneidade, né, do cliente que foi bem servido,
Com muita humildade eu falei para ele que o tema era bastante específico, mas que eu ia dar o retorno para ele. Então esse foi um primeiro grande caso assim que nos impactou bastante, porque foi logo no começo e já gerando resultados positivos, não só a remuneração, mas a identificação ali do cliente conosco, entendendo, sentindo, né, a nossa verdade, o nosso propósito. E eu nunca mais me esqueci. São muitas emoções, né? Já dizia Roberto Carlos. Já dizia Roberto Carlos. Mas eu acho que é entender que a gente realmente está nas mãos de Deus, e sem clichê, né? Porque Ele vai confirmando a cada ponto, a cada dia, a cada atendimento, a cada benefício conquistado, a cada cliente conhecido, cada cliente atendido, cada vida transformada. É aí que a gente vê que essas emoções de gratidão, de alegria, de continuar, de esperança, de compartilhar esse sentimento super positivo com todos, eu acho que esse é um sentimento maior de gratidão e de superação. E aí a superação não tem a ver mais com a superação, mas a superação dessas vontades de desistir, algumas vezes os apertos financeiros, as mudanças necessárias, as pessoas que já não podiam mais trabalhar conosco. Então todas essas mudanças, né, nos geraram superação. Gratidão e superação são sentimentos, além de, obviamente, outros, mas esses são os que mais se destacam nessas quase 2 décadas de escritório. Tema e confie em Deus. Deus está de verdade do seu lado. E é ao seu lado que Ele quer continuar caminhando. As vezes que não deram certo, foi porque a gente se esqueceu de ouvir, de orar e de obedecer. Então, eu acho que esse é o princípio de tudo, é o temor a Deus, da sabedoria, que é muito mais que inteligência, muito mais que jurisprudência, muito mais que livros, cursos, pós-graduações, né? Eu acredito que realmente, se você temer a Deus, buscar a Deus, ouvir Deus, Ele vai abençoar naquilo que você estiver fazendo. E se estiver fazendo algo errado, Ele conserta, Ele endireita as veredas para você seguir o caminho correto. É assim que a gente sente, é assim que a gente vê e é assim que a gente está aqui ao longo de quase 20 anos. Vamos em frente, vamos juntos.